A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração, para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava sendo bem claro para Jeremias, dizendo para ele não temer. Não tenha medo, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E é isso que o Senhor diz para você. Não tenha medo de ser verdade. Não tenha medo de ser o que Deus lhe chamou para ser. Mas continue na posição, porque Deus está contigo para te dar o livramento. Irmãos, é bem verdade que quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, quando a gente começa a se posicionar naquilo que Deus preparou para nós, naquilo que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes nós vamos olhar e nós vamos ver empecilhos, arabacantaraia, nós vamos ver adversidades, nós vamos ver lutas, problemas que nós vamos olhar humanamente falando e vamos pensar: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, é muito para mim. Senhor, estão se levantando contra a minha história, porque Deus sabia que o ministério de Jeremias seria cercado por perseguições, que muitos desacreditariam das palavras dele, inclusive os próprios dele, ou seja, o próprio povo dele desacreditaria da palavra dele. O próprio povo dele não daria credibilidade às palavras que Deus usaria Jeremias para falar. Mas o Senhor deixou claro: eu estou contigo para te livrar. Quando Deus diz que está comigo, quando Deus diz que está com você, nós não temos arabacantarai que temer. Eu não sei o que você está temendo. Eu não sei o tamanho das adversidades que você está enfrentando por aceitar a Jesus, por andar nos caminhos do Senhor, porque tem gente aqui que sabe do que Deus está falando. As coisas estão cada dia piores e você diz: Deus, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais nem o que fazer. E Deus está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Por onde quer que andares, Deus sabia que não seria fácil. Porque nós sabemos, irmãos, que o evangelho não é fácil, seguir ao Senhor não é fácil. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, também não é fácil. Até porque não é somente rosas, tem os espinhos, tem os problemas que nós enfrentamos diariamente, porque Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. E principalmente aqueles que são chamados para morar no céu, aqueles que são escolhidos por Deus, arabacantaraia, para ir morar com o Senhor, para receber a salvação, estão sendo provados esses últimos dias. E muito provados, a ponto de muitos acharem até mesmo que estão em pecado. Senhor, será que eu fiz um pecado grave, cometi alguma coisa grave? Eu quero saber, porque eu não sei mais o que foi que eu fiz para estar passando por tantas coisas. Talvez você está sendo perseguido pelos seus, arabacantaraia, por pessoas que eram para te abraçar e não te abraçam. Pessoas que eram para te ajudar e não te ajudam. Isso aconteceu com Jeremias, irmãos. Jeremias não foi abraçado pelo seu próprio povo, ribiando caiarrasto. Aí você pensa que os de dentro vão te abraçar? Aí você pensa que os de dentro não vão te apoiar, não vão te apunhalar? Não, muito pelo contrário, eles vão te apunhalar, não vão te apoiar. Serão poucos os que te apoiarão. Observe o ministério, o chamado também de Jesus. Jesus foi rejeitado por quem? Pelos seus, irmãos. E Deus sabia que não seria fácil para Jeremias. E Deus disse para ele: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias, você tem que fazer a minha vontade e não agradar os outros. E não agradar o ser humano, rabacantaraia. Declare comigo: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou agradar o ser humano. Eu vou fazer a vontade de Deus e eu não vou agradar o ser humano. Você vai ver o apóstolo Pedro dizendo isso: importa obedecer a Deus do que aos homens. E o chamado que Jeremias tinha era para agradar a Deus. E o chamado que você tem é para agradar a Deus. E o que acontece? Quando você resolve agradar a Deus, muitos ficarão o quê? Desagradados. Arabacantaraia. Muitos não vão gostar de você, muitos não vão olhar torto. Eu tô contando a história de alguém aqui. De pessoas, na verdade, não é de uma só.
que hoje estão passando por processos de rejeições. E você diz assim: Deus, eu não entendo porque eu sou rejeitado. Deus, eu não entendo porque eu sou rejeitado. Eu faço a tua vontade, faço a tua obra, tento ajudar, tento ser uma pessoa legal, mas as pessoas parecem que não gostam de mim. E o Senhor está dizendo: é porque você foi chamado e chamada para ser verdade. Você sabia que tem gente que gosta de você até você falar a verdade? No dia que você falar a verdade, você deixa de ser amigo daquela pessoa? Aquela pessoa deixa de gostar de você? Tem gente, irmãos, que se torna inimigo de outra pessoa. Arabacantará. Sabe por quê? Porque a pessoa é verdade. Porque a pessoa passa a falar aquilo que já não conforta, que já não massageia mais o ego. Quando, irmãos, nós escolhemos ser verdade, nós também vamos passar por rejeições. Mas Deus deixou bem claro para Jeremias: eu coloco na tua boca as minhas palavras. Ou seja, eu estou contigo, Jeremias, nesse ministério árduo. Nessa chamada eu estou com você. Deus está falando com você. Eu estou contigo e isso basta. A irmã está me rejeitando na minha casa, no meio dos meus parentes, na minha igreja, na minha rua, no meio dos amigos que eu tinha, na faculdade, na escola. Eu estou passando por rejeições. Eu quero lhe dizer uma coisa: você pode ser rejeitado por todos, mas não por Deus. Você tem que se preocupar em que Deus não te rejeite. Deus diz para você através dessa palavra que Ele está contigo para te livrar. O Senhor está dizendo: eu sou contigo. Por que tu se sente sozinha? Por que tu se sente sozinho? Por que tu diz que ribiando cai arrasto, ninguém te compreende se eu te compreendo? Se eu namando cai arasto cantará, eu sou teu pai. Se eu sou teu amigo e eu te compreendo, diz o Senhor. Deus te entende sim. Deus te compreende, minha filha. Deirabacantaraia. E Ele sabe muito bem aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado. Ele sabe que os teus dias não têm sido fáceis, mas Deus em momento nenhum te rejeita. As rejeições podem vir dos seres humanos, Jeremias passou por muitas rejeições, ele foi rejeitado. O próprio Deus disse que Jeremias não podia confiar nem nos parentes dele, nem nos da própria casa. Arabacantará. E aí, quantos aqui estão me ouvindo que não pode confiar nem nos próprios parentes? Nem nos da própria casa. Irmãos, eu estou pregando dentro da Bíblia, viu? Porque você vai observar que Deus disse isso para Jeremias. Você não pode confiar nem nos da sua própria casa, nem nos seus próprios parentes. O Senhor disse para ele que ele não poderia confiar nem nos dele. E muitas vezes nós, irmãos, quando passamos a seguir Jesus, ganhamos inimigos assim de graça. E são pessoas que antes nos apoiavam, agora não nos apoiam mais. Se levantam contra nós, muitas vezes nos rejeitam. Isso dói. Talvez você entrou aqui pensando em desistir de algumas coisas, porque você diz assim: eu estou sendo rejeitada. Estão realmente me tratando friamente até eu pedir para sair, até eu sair desse lugar. E Deus está dizendo: se posicione. O que eu quero de você, Deiracai, é posicionamento. Eu quero que você se posicione. No versículo de número 19 vai nos dizer assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus deixou bem claro que o chamado de Jeremias seria árduo, mas que Deus estaria com ele. Você pode estar passando por muitas aflições, mas Deus, através dessa palavra, me trouxe aqui para te confortar e te dizer: eu estou contigo, diz o Senhor. Declare comigo: Deus está comigo, isso basta. Deus está comigo e isso basta, irmãos. Se nós ouvimos de um ser humano: pode contar comigo, você é meu amigo ou minha amiga, isso já nos conforta quando é uma pessoa de verdade. Imagine ouvindo de Deus que Ele está contigo. Você não precisa temer nada. O mundo inteiro pode estar contra você. O mundo inteiro pode estar se opondo àquilo que Deus tem na sua vida. Mas se Deus é por você, minha irmã, ninguém se levantará contra você para permanecer de pé. Você pode estar sendo perseguido no teu trabalho, porque você é verdade. Você diz assim: eu não vou mentir, não, eu não vou ocultar, eu não vou fazer isso aqui errado. E talvez muitos estão até mesmo te perseguindo por isso, mas eu quero lhe dizer uma coisa: continue sendo verdade, porque o preço da sua salvação, quem pagou foi Jesus, não foi os homens. Você precisa prezar pela verdade. Jeremias foi chamado para falar a verdade, e as palavras que estavam na boca de Jeremias eram de Deus.
Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus diz para você: eu coloco nos teus lábios as minhas palavras. Eu estou contigo. Eu sou Deus que te chamei, te separei, sou na tua vida. E digo para você, pode até estar tendo levantes. Pessoas podem até não estar gostando ou se opondo àquilo que eu tenho contigo. Mas eu quero te dizer, diz o Senhor através dessa palavra, que eles pelejarão contra ti, que eles se levantarão contra você, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo para te dar o livramento, porque Deus não te deixa. E derecai arrasto, porque Deus não te desampara. E o Senhor, através dessa palavra, diz para você: eu sou Deus de surpresa na sua vida. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer na sua história e mostro para todos que estão desacreditando que eu sou na sua vida. Porque todos que zombaram e que desacreditaram de Jeremias tiveram que ver as palavras que Deus usou ele se cumprindo. Ou seja, tiveram que ver a confirmação do ministério de Jeremias. E pessoas estão zombando de você, estão se levantando contra você, estão questionando o que Deus tem na sua vida. Eles vão ter que se calar porque vão ter que ver que Deus é na sua vida. Ninguém, irmãos, teve dúvida do chamado de Jeremias. Sabe por quê? Porque as palavras que estavam na boca de Jeremias eram de Deus. Porque Jeremias escolheu ser verdade, mesmo diante de tantas oposições. Continue sendo verdade, minha filha. Continue Irabacantaraia fazendo a obra do Senhor. Continue dizendo a verdade. Irmã, eu falo a verdade, tem pessoas que não gostam de mim. Pois elas não gostam, não é de você não, elas não gostam de ouvir a verdade. Só que você foi chamado para ser verdade. Declare comigo. Eu fui chamado para ser verdade. Eu fui chamada para ser verdade. Nunca esqueça, irmãos, doa quem doer, goste quem gostar, mas seja a verdade que Deus lhe chamou para ser. Porque quando nós somos a verdade, irmãos, a palavra do Senhor está nos nossos lábios, porque a palavra do Senhor é a verdade. Jeremias, ele tinha uma certeza e convicção de que todos iriam se opor, muitos ali, né, iriam se opor a ele, mas ele teria o Senhor ao lado dele. Você pode estar passando por muitas oposições, mas eu quero te dizer que Deus está ao seu lado. Eu quero te dizer que Deus é contigo. Eu quero te dizer que Deus não te deixa. Eu quero te dizer que Deus não te desampara e que diariamente você provará do cuidado de Deus. Você provará do quanto Deus é contigo. Jeremias tinha uma certeza e convicção. Muitos podem pelejar, muitos podem se levantar, como é o seu caso. Muitos podem dizer que Deus não é na sua vida ou até mesmo se opor a você, mas uma certeza você tem, que Deus é contigo, que aqueles que estão pelejando contra você não prevalecerão. Aqueles que estão se levantando contra você não irão prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus está contigo para te dar o livramento. Porque Deus está contigo para mostrar que Ele é na sua vida. Porque Deus está contigo para verdadeiramente te fazer viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor preparado para você. E Ele diz, através dessa palavra, continue sendo quem você é. Muitos entraram aqui pensando em mudar, dizendo, não vou continuar sendo assim porque eu tô sendo rejeitada e rejeitado por muitos. O Senhor tá dizendo, continue sendo quem eu te chamei para ser. Você não tem que mudar para ser aceito pelos homens. Você tem que mudar para ser aceito pelos céus. Se você mudou e está agradando a Deus e muitos estão desagradados, muitos seres humanos, não se importe. Porque o seu alvo é os céus e é agradar a Deus. Declare comigo. O meu alvo não é agradar a homens, mas é agradar a Deus. O meu alvo não é agradar a homens, mas é agradar a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixe e não nos desampara, por mais que a gente viva muitas oposições nesse mundo, por mais que muita gente não goste da gente, nos rejeite, meu Pai, mas uma certeza nós temos, como Jeremias tinha, que o Senhor estava com ele, o Senhor também está conosco, Pai.
O que importa é sermos verdade. O que importa é sermos o que o Senhor nos chamou para a gente ser. E não querer agradar, Pai amado, ninguém. Porque nós precisamos agradar é o Senhor. Porque o nosso alvo é os céus e não é essa terra. O nosso alvo não é agradar os seres humanos, mas é agradar o Senhor, que é perfeito e que é digno de toda a honra e de toda a glória. E que é digno também, meu Deus amado, da nossa obediência e do nosso amor. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai. Eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que estava com Jeremias é o Deus que está contigo e diz para você: podem até se levantar contra você, mas continue sendo verdade. Sabe por quê? Porque os teus inimigos não prevalecerão, porque Deus é contigo para te dar o livramento. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.